Olá, bom dia. Bom dia, pessoal, né? Bom dia ou boa tarde, né? Quem tomou café, bom dia. Quem já almoçou aí, tá, já almoçou, é boa tarde, né? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para podermos continuar nosso estudo, nossa jornada, né? De conhecimento, de entendimento das coisas que acontece nessa realidade e na realidade espiritual, né? A qual tem muitos que não acreditam nessa realidade, né, pessoal? Mas faz parte do processo da evolução da consciência da humanidade, né? Existe agora aí tipos de consciência que estão aí, né? Agora no mundo aí. Uns estão mais evoluídos, outros menos, outros médio, né? Outros nada, não tem evolução nenhuma, sabe? Mas estamos convivendo aqui tudo junto isso, entende? Uma pessoa que está mais evoluída com a outra que não tem nada de evolução da consciência, entende? Ainda está cometendo várias atrocidades, né? Vários crimes, várias coisas essa pessoa está cometendo. Entende, pessoal? Então, a gente está vivendo nessa dimensão assim, com todo esse tipo de consciência que existe aqui nessa realidade, entende? É por isso que a gente que já experimentou coisas espirituais, já experimentou o despertar, né? A gente tem que ficar atento para essas pessoas também que não ainda despertaram, né? Ali é uma consciência. Por mais que ainda não despertou, é uma consciência, temos que ter cuidado com esses tipos de consciência. Eu falo isso porque eu já gravei um vídeo explicando sobre esses níveis de consciência que existe aqui nessa dimensão, entende? Eu gostaria que todo mundo tivesse uma consciência expandida, né? Todo mundo fosse aí, todo mundo ia tratar outro bem, ia fazer bem a outra pessoa, mas não é assim, pessoal. A nossa realidade é totalmente diferente, não existe isso, entende? Então, temos que nos adaptar a essa realidade, o que essa realidade está propondo para a gente. Mas a gente não tem que deixar a nossa conexão com a espiritualidade, né? Fazer o bem, ter uma mente boa, sabe? As suas emoções, controlar as suas emoções. Tudo isso, pessoal. Por quê, pessoal? Essas pessoas estão vivendo de aparência, está vivendo o personagem que ela criou, entende? E quando ela vive o personagem que ela criou, ela fica afastada da essência, da verdadeira essência dela, entende? E ela não tem felicidade, ela não tem felicidade, não tem alegria, não tem amor, sabe? Eu estou falando, pessoal, isso não é só de pessoas que não tem grupo religioso, pessoas que estão em grupos religiosos, pessoas, todo tipo de pessoas está assim, entende?
É preciso haver um despertar para ela entender que o ego dela está enganando ela, entende? Com aquela máscara que foi criada aqui nessa realidade. Ela tem que despertar para isso, entender. Então, essas pessoas estão aí e, mesmo que seja de grupo religioso, estão querendo passar para dizer que está feliz, mas não estão felizes. Sabe, pessoal? É, as redes sociais é um disso, pessoal. Nossa, pessoal, eu não sei por que as pessoas ficam fazendo isso com elas, sabe? É o engano do ego, né? Ela quer passar uma imagem, redes sociais, é o quê? Isso é o ego dela enganando. Para demonstrar que está feliz, aí fica sorrindo, mostrando que está. Mas às vezes essa pessoa tá lamentável, pessoal. Isso é em todo grupo, grupo religioso, grupo não religioso, todas as pessoas estão sendo enganadas por esse ego, entende? Porque está se afastando da essência dela. Ela, para ter a alegria verdadeira, o amor verdadeiro, ela tem que estar próximo da essência dela. Entende? Essas pessoas vão indo assim, vão indo nessa máscara, até cair no que eu falei aqui, um tema também que eu falei aqui foi vazio existencial. Até a pessoa vai fazendo essas coisas aí, até cair no vazio existencial. Aí quando cai no vazio existencial, aí pronto, aí às vezes não é mal ela cair no fundo do poço, não é mal, porque aí no fundo não vai ter mais para onde ela ir. Então ela vai ter que subir agora. Agora só tem agora só tem subida. Entende? Não é mal. Então essas pessoas estão assim nessa máscara até vai ficar sustentando essa máscara até quando? Até quando cair no vazio existencial, né, pessoal? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu tive um sonho, né? Não vou dizer aí a igreja que eu tive o sonho, mas eu tive o sonho que eu entrava nessa igreja, né? E as pessoas estavam tudo triste, né? Eu tentava me comunicar com ela, né? Com elas e elas não me via, né? Não me via e eu passando eu vendo que a alma dela, eu estava vendo que a alma dela estava triste, né? Eu digo, nossa, por que essas pessoas estão assim? Tal, Aí eu fui passando, fui assim, aí tentei me comunicar com a pessoa, ela não me ouvia, parecendo que não estava me vendo, né? Eu estava ali, parece que eu estava nesse lugar em outra frequência, que ela não me via e nem me ouvia, só eu via elas, né? Eu estava vendo a alma delas ali, sabe? A essência, eu estava vendo a essência dela, a alma dela. E estavam todo triste, né? E eu, e eu fui caminhando, caminhando até a porta assim. Aí depois, quando eu saí assim, aí eu acordei. Eu digo, nossa, por que que o meu mentor, né, a espiritualidade me levou lá para esse lugar para eu ver essa situação, né? Fiquei pensando, né? E não tem outra, é para mostrar como estava. Por mais que aquelas pessoas estivessem em um grupo religioso ali, demonstrando, dizendo que está feliz, mas verdadeiramente não estava feliz, porque não está conectado com a verdadeira essência dela, com a espiritualidade, né? Ele quis me mostrar isso, né? Entende, pessoal? É por isso que eu estou falando. Não é porque você está em um grupo religioso, em um conceito religioso aí, que você está com alegria, você está conectado com a espiritualidade.
Porque alegria você não vai encontrar fora, pessoal. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso aqui, né? Alegria você não vai encontrar fora. Ela está dentro de você. Ela está dentro aí. E é a sua conexão com a espiritualidade, a centelha divina, o Deus interior, o Deus superior que está em você, sabe? É essa espiritualidade é que vai, a alegria tem que vir de dentro para fora. Entende? E as outras coisas aqui materiais, essas coisas que o mundo aqui, essa dimensão oferece, só é para completar a nossa felicidade, a nossa alegria. Entende? A gente não depende disso aí para ser feliz, pessoal. Depende de nada. A nossa felicidade está com a nossa conexão com a espiritualidade. E aí, quando você estiver conectado com a espiritualidade, aí você pode usufruir as coisas que tem aqui nessa dimensão. Você pode usufruir, que vai trazer alegria para seu espírito, para a sua alma. Entendeu, pessoal? Mas a felicidade você não vai encontrar aí fora. Ela está dentro, entende? De você, com essa conexão com a espiritualidade. Aí as outras coisas vai vir para você e você vai ser completado por essas coisas. Entende, pessoal? Mas o engano que foi passado aí, né? Que acha que você vai encontrar felicidade em um lugar, você vai encontrar felicidade em uma religião, felicidade no dinheiro, você vai encontrar felicidade. Sabe, pessoal, é, é muito triste isso, é muito triste. E as pessoas não estão se dando, até pessoas de grupos religiosos aí. Foi por isso que eu tive esse sonho, né? Sonho lúcido, né? Que o mentor parece que me levou lá, né? Porque quando eu despertei, já despertei nesse, nessa igreja, né? E vendo as pessoas lá. Então, eu deve ter sido levado pelo meu mentor, a espiritualidade, e despertei lá para ver isso, né? Pessoal, eu sinto muito, né? É por isso que aqui os meus vídeos eu estou orientando sobre essas coisas. Eu misturo tudo, porque eu não quero passar nada de que a pessoa tem que se. Agora eu vou para o culto de Samuel, né, eu vou encontrar felicidade. Não, você não vai encontrar felicidade. A felicidade está aí com você, está na sua conexão. Eu estou fazendo para que você se conecte com essa espiritualidade. Pronto, quando você se conectar, você, para onde você for, o que você fazer, você vai estar feliz. Entende? A espiritualidade vai lhe guiar para você fazer a coisa que está no seu coração, você vai se sentir feliz. Entende? Todas as coisas é lucro quando você está conectado com a espiritualidade. Todas as coisas é lucro aqui. Nada, nada você perde, tudo você ganha. Entende, pessoal? Eu estou falando isso porque eu vou falar de um tema aqui que eu vi, né, um, um pessoal aí falando que no centro espírita, né, eles dão passe em posição de mão, né? O passe, né? Que aí é a mesma coisa que os cristãos fazem, mas às vezes os cristãos não entende isso, o que lá dos centros espíritas estão fazendo, né? Pessoal, é a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui esse estudo para você ver que já era desde os povos antigos, vários grupos religiosos usavam essas coisas.
né? O próprio Jesus usou a imposição de mão, os discípulos também, né? Entende, pessoal? Para passar uma energia magnética. Porque a gente está aqui passando energia. O fluido, como é que se diz? O fluido espiritual, como os espiritualistas dizem, né? Estamos passando. Então, até o meu próprio vídeo que eu estou gravando aqui é uma doação de energia. Porque quando a pessoa ouve lá, vai ouvir meu vídeo lá do outro lado, ela vai receber essa energia e se ela se conectar com a espiritualidade, ela vai estar conectada. É esse o propósito. Até receber cura, pessoal. Cura espiritual, curar o espírito é até os encostos aí, os espíritos aí do umbral, você vai ser liberto, né? Tem acontecido aqui, alguns irmãos, algumas irmãs têm me dado esse feedback. Tinha uma irmã que estava doente aí, né? Ela, irmão, estou doente, eu não consigo sair da cama. Aí eu digo, irmã, você está aí com o celular, assista o vídeo. Eu enviei o meu vídeo, né? Ela assistiu um, dois, três. Quando foi no terceiro, ela me mandou uma mensagem dizendo que já estava de pé, já estava indo para o trabalho, já estava. Entende, pessoal? Então, houve uma cura ali, sabe? Mas eu precisei impor a mão? Eu não precisei, né? Só a energia de ela ouvir o ensinamento aqui, a minha voz, a energia que eu estou falando, ela recebeu a, a conexão, a cura dela. Entendeu, pessoal? Então, mas eu vou falar sobre o passe espiritual, né, que é falado lá aí na, como é? Pelos os espíritas, né? Que eles praticam também e falam sobre isso, né? Então vamos saber o que é esse passe e depois vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre esse, esse passe espiritual que eles dão lá, né? Aí a pergunta é, o que é o passe espiritual? Aí eu faço uma pergunta também. Será que que esse passe é a imposição de mão que Cristo praticou? Eu faço uma pergunta, né? Não tem nada demais. Entende? Aí vamos saber aqui o que é esse passe, né? Ele diz: o passe é um nome que é dado no Espiritismo, né? Que é lá a imposição de mão para promover a doação de bioenergia de um indivíduo a outro, né? Ele fala, essa transmissão de energia da natureza física, biológica, psíquica e espiritual de uma pessoa para a outra. Entende, pessoal? Então, o que é que ele fala? O que é esse passo, esse nome? Se você for colocar lá na Bíblia passe, não vai existir lá passe. Mas o que é que ele quer dizer com esse passe espiritual lá? Os espíritas falam. Ele fala, passe é um nome dado, então. Foi um nome dado para o quê? Para a imposição de mão para promover a doação de bioenergia do indivíduo ao outro. Então, é o que? Ele está falando que ele deu esse nome de passe, né? Que veio lá do cidadão lá que tinha essas práticas, aí eles pegaram esse nome, ele foi dado esse nome passe, né? Mas que é o quê? É a imposição da mão, porque as pessoas colocam assim a mão e passa a energia, a bioenergia, que bio vem da biologia da nossa energia do corpo,
e energia que vem do nosso perispírito, né? Você viu lá que o nosso perispírito, que é a nossa alma, é composta de quê? Eletricidade, que é luz, magnetismo, então a gente passa uma luz, um magnetismo através da nossa mão, e calor, que é o quê? Energia. Então sai energia, magnetismo e luz da nossa mão, porque vem de lá da nossa alma, da nossa, como é? Do nosso perispírito, que é a nossa alma, né? Você viu que a gente estudou sobre o que é o perispírito, né? Você viu que é a nossa alma, que é o quê? O segundo corpo do espírito, né? É o quê? Esse corpo lá é composto o quê? De energia, né? Energético. Ele tem luz, tem magnetismo, ele tem um magnetismo que está irradiando aqui. É por isso que a gente tem a nossa áurea, a aura magnética, por causa que esse nosso perispírito está emanando esse magnetismo, essa luz, essa energia. Entende? Então, quando a gente você está elevado com a energia elevada, né? Com bons pensamentos, trabalhou as suas emoções, você impõe a mão para uma pessoa, aquela energia, aquele magnetismo, né? Aquela luz passa para aquela pessoa, né? E aquela pessoa pode equilibrar o chakra dela, pode equilibrar se ela estiver perturbada, se ela estiver doente, pode curar até a pessoa, entendeu? É isso que ele fala. E ele diz, e essa transmissão de energia dá na natureza física e biológica, psíquica e espiritual. Então, é essa toda energia que é passado para outra pessoa, né? Que é o quê? Biológica, né? Por isso que é bioenergia. Psíquica vem dos bons pensamentos, você tem que ter um bom pensamento para estar passando para a pessoa, e espiritual, que vem do lado do nosso espírito, né? Que passa pelo perispírito para essa energia emanar. Porque a gente aqui, pessoal, queira ou não, você está emanando luz, magnetismo e energia. Você está emanando seu corpo, porque vem de lá do seu perispírito, né? Você viu que a gente estudou aquilo, é importante para a gente saber isso. E ele disse, de uma pessoa para outra. Então, vai passar de uma pessoa para outra. A gente, pessoal, já está fazendo isso. Se você não doar a sua energia, as pessoas vão sugar você. Porque as pessoas, elas não sabem, ela tem esse perispírito que é composto de energia, né? Eletricidade, magnetismo e calor, que é energia. Então, é composta de energia esse perispírito, essa alma. E ele precisa de energia. A gente precisa de energia. E às vezes só a energia do corpo físico não sustenta totalmente a energia. E essas pessoas, pessoal, estão no magnetismo baixo, né? Que aí os espíritos de baixa frequência também vai sugar a energia dela. Suga a energia do perispírito dela. Entende? Os fluidos espiritual suga e ela fica fraca e ela não sabe por quê. Porque está tendo, às vezes, um ataque espiritual, sabe? Alguma outra pessoa também encarnada suga a energia dela e ela não percebe, ela não sabe. Então, ela precisa de energia. E aí vai fazer o quê? Aquele que tem energia, ele vai se encostar e vai sugar a energia.
Mas isso é um processo inconscientemente. Por quê? É o processo do seu espírito. Porque é uma autodefesa da vida espiritual, da vida do corpo espiritual. Porque o espírito ele percebe, a sua consciência percebe que o seu corpo espiritual, que é a sua alma, está precisando de energia. Entende? Então, a, inconscientemente ele vai procurar uma fonte que, que traga a fonte de energia para ele. Entende? Então, é um negócio inconsciente. É por isso que as pessoas, umas estão sugando uma energia uma da outra. Porque é para a autodefesa dela, para a sobrevivência do, do corpo espiritual dela, o corpo perispírito, o corpo astral. Entendeu? Porque ele precisa de energia. Entende? E ela não está conectada à espiritualidade, ela sempre está com a energia baixa. Entende, pessoal? Aí ele fala, isto é feito geralmente estendendo a mão, que dá o nome de passista. Então, lá no centro espírita, né? Os espíritas, ele estende a mão, né? E aí dá o nome daquela pessoa que estende a mão para passar energia de passista, lá no espiritismo, né? Aí ele fala, para os espíritas, a cura não dá pelo passe pura. É simplesmente podendo ser um processo que dura mais que uma encarnação pela reajuste espiritual do indivíduo. Então ele fala que ele não pode ser curado assim imediatamente. Às vezes é curado, mas às vezes não é. Às vezes ele tem que ir sempre e recebendo passe e se conectar à espiritualidade que vai ajudar a, ao corpo dele astral, que é o perispírito, ter a energia elevada. Porque essas pessoas, pelo que cometeu, né, muitos erros, coisas, ela destruiu esse corpo que é o corpo astral, que é o perispírito. Entende? Então ela precisa de várias energias para restaurar esse corpo astral. Entende? É o que é que dá energia à pessoa. Entendeu? E se essa pessoa ficar muito tempo com essas energias baixas, passa a doença para o corpo físico. É por isso que as pessoas têm muitas doenças que começam nesse processo do corpo astral, entendeu? E passa para o corpo dela. Então é por isso que ele fala que às vezes é um processo que deve acontecer. Sendo este um simples mecanismo de auxílio. Então, ele diz que o passe vai servir ali de auxílio para essa pessoa, né? Ele fala, esse fenômeno da cura pelo magnetismo vem sendo praticado, né? Desde a remota antiguidade. Os sacerdotes tinham conhecimento profundo da propriedade prática magnética. Então, ele está falando aqui, ó, que você vê esse fenômeno de impor a mão, de curar pela mão o magnetismo, a, como é que se diz? A antiguidade, né? Os antigos os sacerdotes tinham conhecimento sobre esse magnetismo, que o nossa alma, o nosso perispírito estava emanando um magnetismo. Ele tinha conhecimento disso. E às vezes as curas, por isso que a medicina não era avançada, né? Naqueles tempos, então
a cura era dada assim, é levada a um sacerdote, a não sei o quê. Aqui ainda, hoje, os índios ainda faz isso, né? Que é levada o curandeiro lá da tribo, ele impôs a mão, aí passa lá as ervas para a pessoa receber a cura. Entendeu? Até hoje é praticado isso nas igrejas também evangélicas, aí no Espiritismo. Então, até hoje, por causa dessa prática que os antigos faziam, né? Porque a medicina não era avançada, então qualquer coisa levava para o sacerdote, né? Para curar a pessoa, passar aquele magnetismo para curar. Porque eles acreditavam que o quê? A doença vinha, se o espírito da pessoa ficava doente, passava para o corpo, né? É o que foi estudado lá pelo o Allan Kardec, né? Aí ele fala aqui, como os magos da Caldeia, os Brahmas da Índia, os egípcios, empregava no alívio do sofrimento com passe ou imposição de mão, como até o dia de hoje. Então, até o dia de hoje é assim, né? Quando a pessoa está perturbada, ou o médico já não deu mais esperança de alguma doença e tal, aí ele vai para uma igreja, vai para o centro espiritual, e aí chega lá, as pessoas começam a pedir a espiritualidade aí, impondo a mão para que a pessoa tenha misericórdia da pessoa, daí a pessoa fica curada. Isso até hoje é praticado, pessoal. Até hoje acontece isso, né? Aí ele fala, por isso a prática do passe é muito comum nas faculdades de cura pela influência fluídica. Você viu que eu falei que tem a fluídica espiritual, né? Lá que o Allan Kardec falou. Você viu que esse nosso estudo é importante. Por quê? Ele fala isso, ó, e pode desenvolver por meio de exercício. Mas a cura instantânea pela imposição da mão, essa é mais rara e seu grau máximo deve considerar excepcional. É o que aconteceu com o discípulo e com Jesus, né? Que quando impunha a mão, era curado logo, porque o magnetismo dele, a, a energia que estava saindo dele era muito forte. Entende? Então, a pessoa que estava perturbada ficava logo. A perturbação dele parar, a pessoa que estava doente era logo curada. Entende? Então, ele está falando que é isso. Depende, é uma coisa rara do processo do exercício do curador, né? Do que está dando o passe lá, do que está impondo a mão. Ele está falando isso. Ele aí fala, isso acontece porque a doação de fluido, o médico curador, transmite o fluido salutar do bom espírito. Então, você entende? Então, ele vai transmitir o fluido do bom espírito. A espiritualidade vai usar esse médico, ele vai doar o fluido dele. Entende? Então, esse curador ele precisa estar com um bom pensamento, as emoções dele ser bem tratadas. Então, tem que ser uma pessoa equilibrada, entende? E que tenha conexão com a espiritualidade. Para que o fluido, quando o fluido for puro, limpo, para que a pessoa receba aquele magnetismo e seja curada. Aí ele fala, assim o magnetizador, e muitas vezes dava da própria saúde, este não poderia cobrar o que fazia. Então, ele dava, porque ele está dando a energia dele, né? Que está vindo lá do perispírito. Então, ele está doando a energia. Por isso que, às vezes, muitos médios desses, quando eles doam essa energia, eles ficam cansados, eles
ele perde porque a energia foi passada. Então depois ele aí vai para se recuperar aquela energia, começa a meditar, começa, sabe, e aí também é, ele come alguma coisa porque a energia do corpo também foi sugada, não só do perispírito, mas a energia do corpo. Então ele come e aí vai depois meditar para recuperar aquela energia, porque foi doada, né? Por isso que ele está doando a própria saúde. E não poderia cobrar, porque é um trabalho, como é que se diz? Assim, que a espiritualidade está usando aquela pessoa para fazer o bem o espírito da outra pessoa, a alma da outra pessoa. Entendeu? Aí ele disse, porque trata de um tipo especial de médium, mas que essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem em todos verdadeiros crentes. Então, não é só o médio lá, para ele se achar o bonzão, né? Como tem acontecido com muito aí. Porque às vezes a espiritualidade usou a energia dele, aí curou uma pessoa e, sabe, aí ele agora está se achando o bonzão. É nada disso, nada especial, entende? Ele disse, porque essencialmente não é mediúnico. Ele possui em todos verdadeiros crentes. Então, todas as pessoas que estão crendo nessas coisas espirituais, pode impor a mão que a espiritualidade pode passar o fluido cósmico, o fluido espiritual para curar aquela pessoa. Aí ele diz, seja médio ou não, a mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se é necessário pelo bons espíritos. Então, tá vendo? Não depende só dele, entendeu? Ele vai doar a energia dele, mas depende também do bons espíritos, né? A espiritualidade trabalhando ali também por detrás e pegando o magnetismo dele para passar para outra pessoa, né? Levantar. E é por isso que esses que estão fazendo isso aí não tem que deixar o ego dele tomar. É o que tem acontecido com muito, porque ele está pensando que é ele. É pastores, é aí do centro espírita, vários assim que estão caindo nessa armadilha, né? Que deve ser o que coloca lá o ego dele. Não, é você aí, ó, tá curando todas as pessoas aí, ó, tá aí, ó, passando food com você é o cara, né? Aí já foi, meu pai. Esse daí, ó, aí quem vai estar, outros espíritas que vai estar de junto dele lá. E aí vai fazer coisas aí que não agrada e vai cair, meu irmão. Vai cair na malha fina. Vai cair na malha fina. Por isso que tem que ficar esperto. Ele fala, seja médio ou não, mas todos nós somos médio, né? Mas é aquele médio que está na prática mesmo, ele fala que seja esse médio ou não, a mais da vez é apenas uma exaltação de poder magnético fortalecido, se necessário, pelo bom espírito. Às vezes, não é só a energia do médium, vai ser o bom espírito, vai através do médium pegar aquela energia, passar pelo, vai doar uma energia que vem do alto e aí o médium vai transmitir aquela energia para a pessoa. Entende? É uma transmissão que vem do alto e já passa para a pessoa. Entendeu? É por isso que esses camaradas não tem que ser exaltados. E, meu irmão, tem acontecido muita queda dessas pessoas aí, desses líderes, né? Essas pessoas que têm a mediunidade de cura, né?
e mais aflorada, e aí ele está pensando que é uma pessoa especial, que é tal nessas pessoas, né? Cai do cavalo, tanto no meio espírita como no meio evangélico acontece isso. Os pastores mesmo, curei, aí, ó, ele aí pensa que agora é o, sabe? E aí cai do cavalo, tá, pessoal? Presta atenção, viu? Presta atenção no serviço. Aí ele fala o que aqui? Existe três tipos básicos de passe. Então ele diz que existe três tipos básicos de passe, né? Segundo a sua finalidade. Então, cada passe lá que ele diz tem uma finalidade. Como o passe de limpeza ou dispensensivo. Esse passe tem a finalidade de eliminar os fluidos negativos, promovendo uma limpeza espiritual em quem recebe. Então ele diz que esse passe, ele fala que é o passe de limpeza e dispensativo, né? É um passe com a finalidade de eliminar o quê? O negativo da pessoa, né? Energia negativa, promover a limpeza espiritual, a pessoa tá em promover e fazer a limpeza naquela pessoa. Aí ele fala o outro passe, né? O passe fluídico ou de transfusão, né? Existe lá essa finalidade desse passe, que é o passe que visa a retirada de fluido ou uma transfusão deste fluido. Esse processo se dá lento, como uma radiação geral. Então ele diz que esse passe aqui, ele passe fluídico de transfusão, ele visa o quê? A retirada do fluido, de algum fluido negativo, ou a transfusão deste fluido. Então, vai transmitir aquele fluido energético, aquele magnético, para a pessoa, né? E aí é de uma forma lenta, a pessoa deve ir no lugar, né, toda hora e, e fazendo o passe, né? Igual os evangélicos faz isso, é as campanhas, né? Cada dia a pessoa tem que ir na campanha e receber a oração, cada dia vai recebendo a oração até ele se sentir melhor, né? Até a radiação ele se sentir melhor. Então vai acontecendo em um passo mais lento, né? Aí o que é que ele fala aqui? Passe de desenvolvimento mediúnico, ou passe de corrente ou espiritual. É o passe magnético aplicado de forma coletiva. Então é aquele passe que estende a mão coletivamente todo mundo e passa para as pessoas, né? É o que alguns pastores fazem, né? Quando está orando lá por todo mundo lá, estende a mão lá para para passar a energia para aquelas pessoas, né? Aí ele fala, por isso, encarnado ou desencarnado estão trocando de energia fluídica, positiva e negativa, e trazendo suas consequências na sua vida. Entende? Então é por isso que ele está falando, por isso que temos que, às vezes, receber a energia positiva e lá. Por quê? Porque a todo momento, você seja o encarnado ou desencarnado, os desencarnados são espíritos que vêm sugar a sua energia. Você está trocando a energia fluídica, né? Positiva ou negativa. Todo mundo está fazendo isso, de um modo consciente ou inconsciente, né? E trazendo as suas consequências na sua vida e trazendo as consequências. É isso que ele fala. Então,
A minha pergunta é o que lá? Será que esse passe é a imposição de mão que Cristo praticava? O que é que a Bíblia fala sobre essas imposições de mãos? Será que acontecia isso na antiguidade? O que é que acontecia? A Bíblia relata sobre isso. Aí eu vim aqui em Gênesis 48, 14. Aí fala aqui: Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo. E cruzando o braço, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo que o Deus em que serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor e toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe este menino e seja ele chamado pelo nome, né? Pelos nomes de meus pais, pelo nome dos meus pais, Abraão, Isaque, e cresça muito nessa terra. Então, você vê aqui que José, né? Josué, né? Josué, ele falou que Josué, José, é, impôs a mão e abençoou Efraim e Manassés, né? Com a bênção do Deus de Isaac, de Jacó, né? E que ele cresça. Então você via que era a prática, já vinha já dos antigos. Ele tinha essas práticas de impor a mão, porque sabia que a energia, a bênção, ia passar para outra pessoa. Ele sabia que tinha um magnetismo que aquela pessoa ia receber, né? Então, aconteceu isso lá. Entende? Já dentro do Antigo já falava sobre isso. Aí o que é que a Bíblia fala mais? A Bíblia fala aqui em Atos 8,16, né? Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus, né? 17. Então Pedro e João lhe impuseram a mão e eles receberam o Espírito Santo, né? 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos do apóstolo, lhe ofereceu dinheiro. 19. E disse: dá-me também este poder para que a pessoa sobre que eu impuser a mão receba o Espírito Santo. Pessoal, você vê aqui essa passagem, Atos de 8 a 19, né? Fala lá que pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Você entende, pessoal? Então, eles não estavam conectados com a espiritualidade. Eles não tinham a conexão com o Espírito Santo. Porque não tinha uma pessoa ainda que passou aquela transmissão da, do Espírito Santo, da espiritualidade para ele. Ele só era, aqueles cristãos que estavam ali, só era batizado na água, né? Você entende que esse negócio de batizar na água não tem interferência nenhuma com que você se conectar com a espiritualidade? Eles fizeram como um ritual lá.
tomou um banho, foi batizado, mas ele não tinha, tinha lá aqueles crentes que não tinha conexão com a espiritualidade. E quantos tem desses daí que estão em grupo religioso que não estão conectados com a espiritualidade? Foi preciso vir o quê? Os homens de Deus, né? Pedro e João, que tinham a conexão com a espiritualidade, impusesse a mão e ele receberam o Espírito Santo. Então eles se conectaram com a espiritualidade. Entende, pessoal? Entende aí? É preciso alguém conectado com a espiritualidade, que teve experiência com a espiritualidade, passar essa transmissão para você se conectar com a espiritualidade. Não é você entrar em um ritual, fazer um ritual, tomar um banho lá, né? Aí, mas você não está conectado. Aí a pessoa está ali, mas aí ainda está nas mesmas coisas praticando errado lá, porque ainda não está conectado. Aí o quê? Aí quando Pedro e João impuseram a mão naqueles irmãos, né? Eles receberam o Espírito Santo. Aí o quê? Vendo Simão, tinha lá um Simão, né? Que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, lhe ofereceu dinheiro. E quantos pessoal estão fazendo isso aí? Vem aqui que você vai se conectar com a espiritualidade, fazendo, como é que se diz? Fazendo negócio que a pessoa tem que pagar, que lá que ela vai se conectar com a espiritualidade. Aí, fazendo aí, tanto espiritualista como as igrejas evangélicas também. Faz campanha, vem aqui, você vai receber o Espírito Santo, aqui o fogo vai cair, vem aqui, não sei o quê. E o quê? Mas você tem que dar dinheiro. Eu questiono. É por isso que eu questiono essas espiritualidades que estão aí. Eu questiono. Pessoal cobrando para que você aí se conecte com a sua espiritualidade. Né? E muitos estão aí, tanto no meio espiritualista como no meio evangélico, estão aí. Então, lhe ofereceu dinheiro e disse: dá-me também este poder para que a pessoa sobre eu puser a mão receba o Espírito Santo. E o Pedro falou o quê? Não, não é assim, você se arrependa. Não é assim que você vai fazer com que a pessoa receba o dom do Espírito Santo. Você tem uma conexão com a espiritualidade, sabe? Ele queria pagar porque ele já queria fazer um comércio ali. Olha aqui, ó. Até no tempo dos apóstolos também estava já o comércio. O cara disse: nossa, com esse negócio aí, colocar a mão assim, o poder, o cara recebe o dom do Espírito Santo, recebe a conexão, eu vou ganhar muito dinheiro. E agora, será que essas pessoas não estão fazendo isso? Ah, eu que tenho a conexão, vem aqui, eu vou fazer um evento aí, mas você vai ter que. O evento é tal, vai custar tal valor para você lá, mas você vai se conectar com a espiritualidade. Os pastores, a mesma coisa, venha aqui na campanha que você vai receber a descida do Espírito Santo. Aí chega lá, você tem que pagar para entrar, para receber o Espírito Santo. Entende, pessoal? Eu questiono isso. Eu questiono. É por isso que, será que essas pessoas estão verdadeiramente se conectando com a espiritualidade? Aonde há dinheiro, e o apóstolo disse: não, não, você tem que se arrepender. Aqui não é coisa de comércio de dinheiro.
Pedro falou para ele. Entende, pessoal? É esse o engano que está aí. E tem que tomar cuidado, né? O engano está nos dois lados aí. Entende? Não estou livrando nenhum. O engano está aí nos dois lados. Que você não precisa pagar ninguém, amigo, para se conectar com a espiritualidade, receber o Espírito Santo. Você não precisa nada disso. Aquele verdadeiros discípulo que quer fazer com que as pessoas receba o dom do Espírito, se conecte com a espiritualidade, ele vai fazer isso voluntariamente, ele vai fazer isso pelo amor a Cristo, à espiritualidade. Entende? Não é uma coisa de negócio, como eu estou vendo aí no meio tanto espiritualista como no meio evangélico. Sabe, pessoal? Então, abra o olho, hein? Olha aí, ó. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5:22. Ele diz: a ninguém imponha precipitadamente a mão, nem participe de pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. Aqui, ó, é uma ressalva que eu faço também. Porque, né, os pessoal lá dá o passe lá e impõe a mão. Ele fala que para Timóteo não a ninguém põe a mão precipitadamente, nem participe do pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. Por quê? Porque quando você impõe a mão, foi o que falou lá no o passe, né? Você impõe a mão, a sua magnetismo é passado para a pessoa, mas você também, o magnetismo da outra pessoa, você vai sentir. Então, se uma pessoa está, como é que se diz? Ele diz assim, em pecado, em desobediência, né? A espiritualidade não quer trabalhar porque ele está na desobediência. Você pode participar daquele pecado alheio. Você participa daquele pecado. Foi por isso que ele disse: conserva-te a ti mesmo puro, porque veja bem, a espiritualidade você tem que estar na direção da espiritualidade. Não é assim, vai impondo logo a mão às pessoas. Entende? Por isso que eu faço uma ressalva lá. Pessoas que ficam lá impondo a mão em qualquer pessoa. Né? Ele fala isso. Porque passa magnetismo. Né? E o apóstolo Paulo sabia disso. Né? Aí ele fala aqui em 2 Timóteo 1:6. Ai, espirro agora, né? Ele fala em 2 Timóteo 1:6, porque cujo motivo te lembro que desperte o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, o apóstolo Paulo estava mandando o Timóteo lembrar do despertar dele, né? E o dom de Deus que existia dentro dele, que foi despertado pela imposição da mão do apóstolo Paulo. Ele disse: lembra desse despertar, desse dom. Não deixe esse dom, como é que se diz? Cessar, entende? Não bloqueie esse dom, não deixe esse dom da espiritualidade cessar em você. E desperte o dom de Deus que existe em ti. O que? Pela imposição das minhas mãos, que eu coloquei em você. Então, lá você recebeu o Espírito, recebeu o dom de Deus, o Espírito Santo, para você fazer o trabalho espiritual. Não impeça isso, não bloqueie isso. Permita que a espiritualidade
trabalhe em você o dom. Ele estava falando isso para Timóteo, né? Então, a mão servia também para desbloquear os dons, a mediunidade, a espiritualidade na outra pessoa. Entende, pessoal? Aí ele fala aqui em Atos 28:8, né? E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Então, o apóstolo Paulo foi ver lá o pai de Públio, né? Chegando lá, ele estava o quê? Estava enfermo de cama, de febre e disenteria. O cara estava se cagando todo, né? Disenteria. Entende? Então aí o apóstolo Paulo, havendo orado, pôs a mão, orou, né? Pegou aquela energia e aí colocou a mão sobre ele e ele ficou curado. E ele curou. Entende? Então ele passou o magnetismo. Orou, pediu ali a espiritualidade, a energia para ajudar naquele processo de cura, né? Pediu ali, orou, pediu a Deus, a espiritualidade, para chegar, auxiliar nele. E aí ele impôs a mão. Quando ele impôs a mão, o que é que acontece? A espiritualidade manda a energia que o corpo espiritual e o corpo da pessoa precisa. Então ele foi curado, o pai de Públio, né? Graças a Deus. Aí, o que é que fala aqui? Lucas 4:40. Aí fala o que aqui? Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todo que tinha vários tipos de doença, e ele o curou, impondo a mão sobre cada um deles. Então, até o próprio Jesus fazia essas imposições, né? Porque ele usava o magnetismo dele para curar as pessoas. Não que precisasse, pessoal. Entende? Mas porque as pessoas estavam sem fé, sem a fé dela, a energia, então Cristo tinha que impor o magnetismo, doava a energia dele para aquelas pessoas ser curadas. Por quê, pessoal? Porque se você tiver fé, não tem distância, não precisa uma pessoa ir lá e colocar a mão, não precisa, porque próprio de longe pode acontecer a cura. Por exemplo, foi o que aconteceu com a irmã. A irmã estava dizendo que estava doente, de cama, não foi? Ela falou comigo, mandou, irmão, estou doente, estou de cama, não estou conseguindo levantar da cama, estou cansada, tá? Estou assim, com aquele dizendo, não consigo, tenho muitas dores. Aí eu disse, irmã, tá certo. Eu aí disse, você tá aí com o celular? Eu vou enviar um vídeo para você, você assiste aí meu vídeo. Ela, irmã, tá bom. Aí tá bom. Aí tava lá acabada. Aí parece que ela assistiu um, assistiu outro, aí aquilo ela levantou. Aí quando passou 2 dias, eu tô vendo ela escrever uma mensagem lá dizendo: irmão, graças a Deus, obrigado, você assistir seu vídeo. Agora eu já tô de pé, já tô indo trabalhar e tudo. Eu fui viajar e tudo para minha fazenda, para o interior e tudo. Ela tava mandando a mensagem, eu tava lendo, eu digo: irmã, graças a Deus você melhorou, né? Graças a Deus. Entende? O que é que aconteceu? Foi o magnetismo, a energia, porque ela começou a ver meus vídeos ali e começou
a entrar no magnetismo, começou a prestar atenção, ela começou a receber o magnetismo e ela estava doente, ela foi dando energia. A espiritualidade trabalhou lá, de longe, não precisou ir lá colocar a mão nela. Entendeu, pessoal? Então, a espiritualidade, ele trabalha também de longe, porque não existe distância para a espiritualidade operar, você receber a energia para o seu perispírito, para a sua alma ter energia. Entende? Então, foi o que aconteceu lá com o servo do centurião, né? Que foi até Jesus, né? E aí Jesus, eu irei lá curá-lo. Aí o centurião disse, não, não, mestre, não precisa você ir lá, só é dizer uma palavra que eu acredito que o meu servo vai ser curado. Porque eu também sou submisso, tem muitos servos meus submissos à minha palavra. Eu digo a ele vá ali, ele vai. Eu digo ali, ele vai. Entende? Então, aí Jesus disse assim, nossa, eu nunca vi uma fé tão grande, tanta em Israel como eu vi aqui. E foi o quê? Foi um centurião da guarda, né? O servo dele que estava doente. Aí então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Então, naquela mesma hora que Jesus disse, vá, como você creu, assim acontecerá. Então, o que é que aconteceu? A espiritualidade pegou a fé, a energia, porque a fé, pessoal, é ação, é quando você coloca para a espiritualidade entrar em ação. A fé é isso, pessoal. Então, a fé dele fez com que agisse e Jesus não precisou nem ir lá curar. Então, na hora que Jesus falou, vá, vá como você creu, assim acontecerá. E aí, na mesma hora, o seu servo foi curado. Então, lá estava longe, né? Na mesma hora foi curado. Entende, pessoal? Então, para ver a cura, a energia ser passada para outra pessoa, não só é com a imposição de mão. Se a outra pessoa crer, né, ela vai receber aonde ela estiver. Ela pode estar lá nos Estados Unidos, lá em Tóquio, se ela está ouvindo o meu vídeo lá, ela creu, ela vai receber. Porque não existe distância para a espiritualidade agir, entendeu? O magnetismo, o fluido, ele pode ir em qualquer instância desse mundo. Entendeu, pessoal? É isso que é a verdadeira imposição de mão. Entende? Que é o passe que os espíritas lá faz também, passe. E que serve para as pessoas equilibrar o seu chakra, equilibrar suas energias, né? Curar de algumas enfermidades, porque quando você equilibra seu espírito, equilibra a sua alma, né? Tem energia, então seu corpo tem saúde. Entende, pessoal? Então, é a mesma prática, é a mesma coisa que acontece. Agora, só com algumas coisas diferentes. Mas é a mesma coisa. Tudo está impondo a mão, tudo está passando magnetismo. Entende? E a espiritualidade está agindo. E não sei por que as pessoas têm esses pensamentos. Você vê que isso é coisa colocada pela religião, a Matrix, entendeu? Para separar as pessoas, atrapalhar as pessoas. Mas graças a Deus, né? Tem aqui o espiritualista que vai falar sobre isso, explicar essas coisas, né? Para que a gente não seja enganado, esteja com esse conhecimento
na nossa consciência, não seja enganado por muitos aí para querer você só ficar no grupo dele, sabe? E esse negócio de grupo é coisa da Matrix, né? Porque você não precisa de grupo, de não sei o que, para você se conectar à espiritualidade. Porque esses grupos aí estão até cobrando dinheiro. Como aconteceu lá com o Simão, queria pagar para receber o dono, para depois cobrar das outras pessoas, para impor nas outras pessoas. Você entende, pessoal? Como é que pode isso? Todas essas coisas que é espiritual, as pessoas vão lá e cobram, eu tenho uma pulga atrás da orelha. Será que isso aí tem espiritualidade verdadeiramente? Eu tenho a minha pulguinha aqui, ó. Essas pessoas que estão aí, paga para em evento para se conectar com a espiritualidade, também nas igrejas evangélicas a mesma coisa. Eu tenho, ó. Será que essas pessoas estão conectadas com a espiritualidade? Ou a espiritualidade já deixou essas pessoas? É para você pensar, né, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Mais um vídeo para a gente continuar nossos pensamentos, né? Espirituais, graças a Deus. Agradecer aí, pessoal. Eu vi que a visualização até dos vídeos antigos cresceu, pessoal. Eu disse, nossa, tem pessoas assistindo aí que eu nem sei quem é, nem conheço. Mas espero que estejam se sentindo bem, né? Fazendo bem aí, né? Porque às vezes eu não conheço, deve ser pessoas, porque eu vi que a visualização, o meu vídeo mais visualizado foi o da transição planetária e do complexo de Édipo. São os dois mais acessados. Sabe? Eu acho que aqueles vídeos ali tá muito bom, né? Então as pessoas estão visualizando. Mas graças a Deus, espero que essas pessoas que eu não conheço, né? Estão assistindo também entendam. Seja, se elas tiverem dúvida, né? Ela pode entrar em contato aí, deixar alguma pergunta. Eu coloquei também meu WhatsApp aí, ela pode entrar em contato também, se ela quer saber mais alguma coisa assim, tá? Né? Mas espero que ela esteja se conectando com a espiritualidade dela. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.